Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, na sua casa, na sua família. Amém? A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 24, que diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Então, no 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Hoje, quem são esses homens que estão semeando as boas sementes? São os homens que estão pregando a palavra de Deus, falando a verdade, o que está na Bíblia. Porque, infelizmente, tem muitos que, ao invés de estar plantando no coração do povo a semente do trigo, a semente da palavra de Deus, que produz frutos, que vem para salvar, para curar, para libertar, eles estão plantando o joio. Como assim? É porque eles estão falando mentira. Só pregam aquilo que não está na Bíblia. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eles pregam que você tem que fazer um sacrifício diante da sua família, você vai deixar de comprar algo para sua família, algo de necessário para sua família, para doar em oferta, para fazer sacrifícios financeiros para as igrejas. Amém? E não é isso que Deus nos chamou. Ele chamou para que nós amássemos um ao outro, para que nós amássemos a Deus em primeiro lugar, depois amássemos uns aos outros. E talvez, são quantas as vezes que a pessoa não pode dar uma ajuda a um vizinho, a um parente mesmo, que está passando por necessidade, porque ela tem um compromisso de fazer uma oferta na igreja. E a verdadeira oferta que é feita nas igrejas, ela é voluntária. Quando o coração é tocado por Deus, que você deve fazer, aí sim você vai fazer na proporção que você é tocado a fazer diante das suas condições. E não é isso que os homens têm pregado. E fora outras coisas, que você, por fazer parte do grupo de membros, do corpo de membros de uma igreja, você não pode visitar outra igreja. Por quê? Por que não pode? Provavelmente porque está pregando a mentira, e se você sair para visitar outros, você vai acabar, a venda que está no seu olho, você está
com o olho vendado, que você só está vendo aquilo ali, porque muitos também deixam de seguir a verdade porque não lê a Bíblia, só a pregação é só aquela que o pastor faz mesmo dentro das igrejas, e por isso muitos estão com o olho vedado. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós praticamos a verdade, Ele quer que nós o buscamos segundo o que está na palavra dele. Eu aconselho sempre, quando você está ouvindo uma pregação, pega a sua Bíblia e acompanha para ver se o que está sendo pregado é o que está na Bíblia. E diz mais: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quantas e quantas são as vezes que, por falta de vigiar, por falta de estar ligado em Deus, você acaba dando ouvido a palavras negativas e acaba se desviando da presença de Deus. Quantas e quantas são as vezes que nós deixamos o certo por causa do errado? Por quê? Porque deixamos de vigiar, deixamos de buscar a Deus, e é isso que o inimigo faz. Aí ele vem e planta a semente dele, e aí você já começa na dúvida: será que esse pregador está falando é verdade? Será que a minha igreja, o que está sendo pregado ali, é verdade? Até mesmo em relação à Bíblia, quantas e quantas são as pessoas que colocam já dúvida em relação ao que está na Bíblia, mesmo vendo que tudo que está na Bíblia está se cumprindo a cada dia. E diz mais: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim é o coração de muitos. Cresceram, produziram frutos com a sua vida diante de Deus, vivendo a verdade, mas do nada começou a aparecer aquela sementinha, foi plantada a semente da mentira, a semente de uma enganação, por causa de corrupção no coração do homem. E essa semente, ela foi crescendo, e hoje as pessoas às vezes não têm força mais para buscar a Deus, não tem força mais para orar, não tem força mais nem para ouvir uma pregação, mesmo acomodada no seu sofá. Por quê? Porque deu lugar ao inimigo. E essa semente que foi plantada, ela germinou, ela cresceu, e hoje sombreou sombreou a árvore frutífera que ela tinha, e na sombra não há produção. Então devemos vigiar, devemos orar, devemos pedir a Deus a sabedoria do Espírito Santo para nos conduzir. E diz mais: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Quantos são os pregadores que pregam a palavra de Deus da forma que está na Bíblia, mas o porém que dentro das suas igrejas existe os mentirosos, os fofoqueiros, aqueles que, ao invés de ir na igreja para cuidar da santidade da sua vida diante de Deus, vão para vigiar a vida do próximo, para achar uma falha no próximo, talvez até no pregador, para sair falando mal, porque esquece que nós, por mais que nós gostamos uns dos outros, nós não aceitamos as pessoas do jeito que ela é, mas elas esquecem que Deus, Ele já sabe as nossas falhas, Ele já sabe as nossas fraquezas, e Ele nos escolheu. Mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Diante de tantas coisas boas e bonitas que Ele fez, talvez para você, para mim,
ele escolheu o maior amor dele, seja pela pior, que é o ser humano. Porque nós não temos nada a oferecer a ele, e mesmo assim ele nos ama mais do que tudo. E diz mais: ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, deixa ele aí, porque se é joio, ele não vai se transformar em trigo. Porque não, então o que vai acontecer com ele? Ele vai produzir também. E assim está. Jesus diz que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria, e é o que nós estamos vendo. Se a pessoa está se desviando, se ela está caindo, se ela está saindo da presença de Deus, ela não acha o outro que chega para ela para dar uma força, mas ela acha aqueles talvez que está dentro das igrejas, que vem falar coisas para ela, para qual ela se afastar definitivamente. Quantas e quantas são as vezes que alguém chegou já para você e falou, se você fala que está desanimado de estar indo da igreja, alguém fala para você: olha, eu também estou, eu já pensei até em sair, porque eu não acredito que aquele pastor seja um verdadeiro servo de Deus. Eu não acredito nas pregações daquele pastor. Mas aí eu digo a você o seguinte: pede a Deus para te mostrar o caminho aonde você vai servir a Deus de verdade, aonde a palavra dele está sendo pregada de verdade. Porque ele diz aqui, deixa o joio no meio do trigo, mas o porém, que olha o que é que vai acontecer no final. Diz assim: não, replicou ele, para que ao separá-lo, o joio, não arranqueis também o trigo. Ou seja, se a pessoa está dentro da igreja, se a pessoa está bebendo, se a pessoa está fumando, se a pessoa está prostituindo, se a pessoa está mentindo, se ela está enganando, ela não vai enganar o irmão, ela não vai enganar o pastor, ela está enganando a ela mesma. Porque antes de você cometer qualquer erro, antes de você se prostituir, se olhar para o lado para ver se tem algum irmão, algum conhecido seu vendo, antes de você pegar um copo de bebida e olhar para o lado para ver se tem algum conhecido da sua igreja vendo, olha para cima, porque talvez do lado seu ali não tem ninguém, mas ele lá em cima ele está te vendo. Antes de você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, às vezes olha porque está com a roupa curta e fica olhando para um lado, para outro, para ver se alguém está olhando. Olha para cima, porque de qualquer forma, talvez do seu lado não vai ter ninguém te vendo, mas lá em cima tem, e chega no final, será doído. Então, pede a ele força, sabedoria, porque assim nós vamos consertar diante dele e nós vamos andar no caminho dele, como fomos chamados para andar, fazendo aquilo que agrada a ele. E diz mais, para encerrar: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiros. Então, é isso que Deus vai fazer. No final ele vai separar aqueles que é dele, os que é dele vai para o reino dele, mas os que não é vai para a fornalha. E a Bíblia diz que lá há um bicho que não morre,
Aí você imagine você ter sofre um arranhado na pele, o quanto dói. Agora você imagina o corpo todo com dor, e você saber que não tem mais jeito, que não tem cura, que não tem volta, e ali é eternamente. Então ainda há esperança, ainda há oportunidade de mudança, ainda Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender e vir para o lado dele, vir servir a ele. Porque Jesus diz que ele veio e voltou para o Pai para preparar-vos lugar. Então, se você estiver do lado dele, o seu lugar está preparado lá também. Mas se não tiver, infelizmente a palavra, se não tiver, é essa: direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, meu Pai, eu venho pedir a Tua misericórdia, Pai, em prol da vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, Pai. Eu não sei, Pai, qual é o problema, qual é a situação que ela se encontra, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece os desejos, os sonhos, Pai, as necessidades dela, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor entre com providência sobre a vida dela, dando misericórdia, dando a ela, Pai, a sabedoria, dando a ela força, entendimento, Pai, a oportunidade, meu Deus, para que ela ainda venha para o Teu lado, para que ela venha te adorar, venha te servir de todo o coração, Pai, pois é isso que o Senhor deseja de nós, Pai, que nós sejamos, Pai, adorador. Então, meu Pai, toca no coração dessa pessoa, abençoando, Pai. Se ela já te serve, que o Senhor venha abençoar ela ainda mais. Mas se ela não te conheça, Pai, que ela tenha a oportunidade de conhecer o Senhor, que ela tenha a oportunidade de servir ao Senhor, Pai, que ela um dia venha também fazer parte do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a vida dela em Tuas mãos, Pai, e te agradeço por tudo, não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe.